Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de João aqui na Bíblia de Estudos Window, na nova versão transformadora. Acho que é capítulo 8. Capítulo 8, isso, é esse mesmo. Então nós temos aqui o capítulo 8, tem uma nota de estudo. O capítulo 8 é bem longo, tá? E aqui a gente tem ainda um quadro, onde estão os seus acusadores. Então vamos começar. Capítulo 8. Uma mulher é pega em adultério. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus, a luz do mundo. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. O povo incrédulo é advertido. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: Eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: Será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: Não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou de lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu:
Sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus e Abraão. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão. Disseram eles: nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem, de fato, filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Eu, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoninhado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. A quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: Ele é o nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram:
Você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Vamos aqui parar. As notas de estudo primeiro. A primeira delas, vergonha. João 8, de 1 a 8. A vergonha nos segue por onde quer que caminhemos, como uma ficha criminal ruim. Ela nos prende ao nosso passado torturante de maneira embaraçosa, coloca tudo à mostra. Sentimentos de vergonha empurram suas vítimas para o canto da sala e para a sombra da sociedade. Uma voz acusadora implacável nos sussurra: você é inútil. Na maioria dos casos, uma vergonha persistente se gruda firmemente a nós como visgo, mas as cicatrizes de vergonha não precisam ser permanentes. Cristo quer nos encontrar nesses cantos escuros para resgatar nossa dignidade e nosso valor. Sua graça é maior que nossa vergonha. Lembre-se disso. Ele torna-se para nós aquele que toma sobre si nossa vergonha e caminha conosco através desses duros dias de agonia, quando nos sentimos solitários e assustados. Não há limite para a profundidade de vergonha, mas a boa notícia é que Deus a elimina, qualquer que seja a sua profundidade. Também não há limite para a graça que Ele pode fornecer. Mais uma nota. O que lhe agrada? João 8, 28 e 29. Sempre faço o que lhe agrada. Somente o impecável e perfeito Filho de Deus poderia fazer tal declaração. Há quem possa dizer: sempre quero fazer o que lhe agrada, mas nem sempre consigo. Cristo, porém, era capaz de dizer: sempre faço o que lhe agrada. Nunca houve um homem mais forte que o Filho de Deus. Ele era Deus encarnado. Durante seus pouco mais de 33 anos neste mundo, ele sempre usou sua força para fazer as coisas que agradavam ao Pai. Nunca houve um dia em que tenha reclinado sua cabeça para dormir à noite, ciente de que havia decepcionado o Pai. Esse é o nosso Salvador. Agora nós vamos aqui para esse quadro de estudo. Onde estão seus acusadores? Em João 8, de 1 a 11. Os líderes religiosos acreditavam ter concebido a armadilha perfeita. Confrontaram Jesus em público com um dilema do qual estavam certos de que ele não poderia escapar. Apresentaram uma mulher que havia sido apanhada no próprio ato de adultério. Perguntaram a Jesus então o que deveria ser feito com ela. Jesus, de pé, em silêncio, estudando toda a cena, não deixou nada escapar. Como aquilo poderia ter acontecido sem que houvesse sido preparada uma armadilha? Como eles a pegaram no ato de adultério? João 8, 3 e 4. Onde estava seu parceiro no ato? Ele também não estava cometendo adultério? Eles haviam montado para Jesus. Assim, imaginavam uma armadilha com apenas duas respostas possíveis, ambas resultando em derrota para ele. Primeiro, se ele dissesse sim, podem apedrejá-la, eles poderiam chamá-lo de hipócrita, porque era ele quem ensinava seus seguidores sobre compaixão, perdão, amor e graça. Além disso, poderiam entregá-lo aos oficiais romanos, porque só o governo romano era capaz de tomar decisões finais sobre questões de pena capital. A segunda possibilidade era de que ele poderia dizer: não, deixem-na ir. Então eles o pegariam por violar a lei de Moisés e consentir o adultério. Antes de ler a resposta de Jesus, vamos observar suas ações. Lemos em João 8,6 que Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra.
Esse é o único momento em que as Escrituras relatam que Jesus escreveu alguma coisa. Será que Jesus, naquele momento, sem dizer palavra alguma, simplesmente se inclinou e começou a escrever os pecados dos quais os líderes religiosos eram culpados, em letras grandes o suficiente para que eles conseguissem ler? Quem sabe? Sem dizer palavra nenhuma, ele escreveu. Então, levantou-se. O silêncio foi rompido quando ele olhou para a face cheia de hipocrisia dos líderes religiosos e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. João 8,7. Em seguida, inclinou-se outra vez e escreveu mais alguma coisa na areia. Imagine a tensão enquanto os líderes se entreolhavam. Eles se deram conta de que, se qualquer um deles pegasse uma pedra, declarando-se sem pecado, os outros teriam algo a dizer. Então, quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. João 8,9. Suponho que os mais velhos foram os primeiros a sair, porque suas listas de pecados eram mais longas que a dos mais jovens. E talvez porque sua maturidade os ajudou a ver os próprios pecados com mais clareza. Enquanto estavam ali, a vida sendo passada em revista, deixaram cair suas pedras e foram embora. Depois de dispersar os acusadores, Jesus se volta para a mulher. Onde estão seus acusadores? Perguntou ele. Nenhum deles a condenou. João 8,10. As únicas palavras registradas da mulher estão no versículo seguinte, onde ela diz apenas: não, Senhor. Essas palavras foram seguidas pela resposta maravilhosa dele: eu também não a condeno. Vá e não peque mais, em João 8,11. A única pessoa na terra qualificada para condenar a mulher em sua vergonha não o fez. E penso que, pela primeira vez em sua vida, ela parou de condenar a si própria. É isso que Jesus faz por nós. Ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Quando experimentamos sua salvação, nossa gratidão desperta o desejo de ir e não pecar mais. E é isso, gente. Amanhã a gente volta para o capítulo 9. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.